Esta é mais uma aula de desenho técnico. Nós vamos estar falando hoje sobre o Solid Edge, atividade número 4. Eu sou o professor Paulo Vanucci. Nós vamos aqui falar primeiramente da ferramenta varredura. Tá? Vocês vão encontrar o nome em inglês em Sweep no menu do Solid Edge. Como exemplo, hoje nós vamos fazer esse objeto aqui no Solid Edge. Então nós vamos sair dessa tela aqui, tá? E nós vamos para o Solid Edge. Nós vamos observar aqui que para esse desenho nós vamos precisar de um plano, certo? Nós vamos precisar de um objeto no plano, que no caso aqui é um círculo, e nós vamos precisar de um caminho. Esse caminho ele está fora do plano. Se você observar, o plano está aqui e esse caminho está fora do plano. Poderia ser um plano a 90 graus desse que a gente criou. Ok, então vamos para o Solid Edge. Então aqui no ambiente do Solid Edge, nós estamos no ambiente de criação de sólidos. Eu tenho dois planos aqui. Eu vou habilitar a minha esquerda aqui, na nossa janela, a Pathfinder. Eu tenho duas opções aqui de planos, né? Planos de referência da base. Eu vou habilitar aqui os planos. Então eu venho aqui e coloco o plano direito para visualizar, clicando nesse botãozinho do olho, e aqui o outro plano, esse cruzando o objeto. Então, se eu observasse ele de cima, eles estão a 90 graus. Eles têm que estar a 90 graus. Vou deixar aqui do jeito que estava, só para a gente deixar desse jeito aqui, ó. Beleza? Então tá. Você percebe que nós estamos aqui com o centro dos dois planos bem na nossa coordenada x, y, z igual a 0. Então, para começar, eu vou selecionar aqui dentro do menu início, tá? Eu venho aqui em círculo de centro, vou escolher o plano, tá? Vou escolher o plano aqui e vou desenhar um círculo partindo desse centro aqui. Então, vou colocar um círculo, por exemplo, de 20 milímetros de diâmetro. Vou dar um Enter. Então aqui ele vai pedir para desenhar outro. Vou dar um ESC para sair desse comando. Nesse tipo de Solid Edge, tá? A última versão, 2023, eu preciso dar esse comandinho em verde aqui para sair daqui, tá? Na versão mais antiga, 2017, você não precisa. Então eu vou clicar aqui no verde só para sair desse comando. E aí ele, nesse plano aqui, ó, nesse plano selecionado aqui por mim, o círculo, ok? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou desenhar nesse outro plano aqui que está a 90 graus em relação ao primeiro plano que a gente desenhou o círculo. Então, eu vou vir aqui em rascunho. Para quem tem o Solid Edge mais antigo, 2017, você simplesmente seleciona os comandos aqui que você quer. No caso, a gente vai selecionar o curva, tá? Bastava você clicar aqui, clicar no plano e já começaria a desenhar. No meu caso, eu vou clicar em rascunho, daí eu escolho o plano, esse aqui. Tá? O passo é um pouco diferente. E aí vão aparecer os comandos aqui. Então eu vou clicar nesse comandinho curva, vou levar esse objeto mais para a esquerda. Estão vendo aqui o objeto, ó, certo? E aí vou clicar nesse ferramenta curva. Eu vou passar o mouse bem em cima do ponteiro aqui onde está a origem. Vou clicar nela aqui e vou arrastar para cima. Se eu der uma inclinação muito grande aqui, você vai ver que o seu objeto vai sair em 3D muito fino. Então eu vou arrastar um pouco para baixo para deixar ele um pouco mais espesso. Então vou clicar uma vez com o mouse, com o botão esquerdo, e vou arrastar para cima e para baixo. Aqui vou arrastar para baixo, tá? E já vai começar a fazer uma curva. Eu vou deixar mais ou menos nessa
nesse ponto aqui, vou clicar de novo e vou arrastar ele para cima. Tudo bem? Vou arrastar ele para cima aqui. Cheguei nesse ponto, vou clicar com o botão direito do mouse e ele vai encerrar aqui o objeto. Se você quiser, por exemplo, vou dar um S. Se eu quiser trabalhar nele de novo, basta eu clicar aqui em cima da linha e eu tenho esses pontinhos aqui que eu posso arrastar ele. Tá? Eu posso colocar ele mais para baixo, assim, por exemplo. Esse aqui arrastar para cá, certo? Então, esse aqui seria nosso exemplo de curva, certo? Bom, então concluí, vou fechar aqui, daí fiz essa curva aqui, tá? Vou colocar em concluir. Bom, agora eu vou na parte do comando 3D. Então vem aqui em adicionar. Dentro de adicionar tem varredura, tá? Então vocês vão ver na parte de sólidos que está aqui, ó, em cima, tá? Em qualquer versão do Solid Edge aí de 2017 para cima, você vai ver isso aqui, ó: estudar, revolucionar, furo, círculo. Você precisa achar esse símbolo aqui do adicionar. Você vai clicar nele, vai aparecer varredura. Então você vai clicar nele, vai aparecer essa ferramenta de opções, tá? Essa ferramenta de opções, se não aparecer para você, no comando do Solid Edge vai aparecer uma janelinha parecida com essa aqui, tá? Se for a versão 2017 é um pouco diferente, ela é mais compridinha assim, ó, tá? Ela é parecida com isso aqui. E aí você tem esse termo opções, você vai clicar nela e aqui tem tipos de varredura padrão. Nós vamos escolher o caminho e a seção transversal únicos, tá? O resto a gente não mexe. Vou dar um OK aqui, vou jogar essa janela para a direita e agora eu vou selecionar o caminho. Então o caminho que eu fiz é esse daqui, certo? Clicando nele, você pode dar um Enter ou vir aqui nessa janela de etapas do caminho e clicar nesse verdinho. Agora ele está pedindo para você selecionar o seu objeto, que seria, no nosso caso, o círculo. Vou clicar aqui e ele vai fazer esse objeto curvo, tá? Então você tem aí esse objeto. Então, para fazer isso, você precisa de um caminho e de um objeto no plano inicial que a gente escolheu. Bom, então esse seria o nosso comandinho varredura ou sweep. Beleza, pessoal? Então vamos para o próximo comandinho. Bom, pessoal, continuando aqui com o comando sweep, varredura, esse símbolo aqui é o que mostra o comando. Nós vamos construir esse objeto que ele tem como características um círculo de dimensão menor, reduzida, e um outro círculo passando pelo centro dele, formando esse objeto que parece uma câmera de ar de um pneu, né? Então vamos para o Solid Edge fazer um exemplo. Novamente aqui eu vou precisar dos planos de referência. Então eu venho aqui na minha árvore, no Pathfinder, e vou selecionar o plano direito, YZ, e o plano frontal, XZ. Esses dois planos aqui eu preciso observar para fazer o meu desenho. Em seguida, eu vou pegar o círculo pelo centro, esse comandinho, vou selecionar esse plano aqui, tá, o YZ, e vou desenhar um círculo, tá? Esse círculo eu vou construir em cima desse eixo formado pelo plano que está aqui, tá vendo? Ó? Então, se eu olhar de frente, ele forma um eixo, mas é um plano. Só voltando na figura, então nós estamos desenhando, aqui está a origem, né? Nós vamos desenhar esse círculo aqui ao longo de um plano que é perpendicular
a esse plano formado aqui, tá? Então, nós vamos fazer aqui, vamos de novo, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse plano aqui, por exemplo. Deixa eu voltar. Só voltar aqui. Então, vou selecionar o círculo. Vou pegar esse plano. Só sair. Vou sair desse comando, tá? Senão ele. Vou pegar o círculo. Vou pegar esse plano aqui. E vou desenhar um círculo partindo da origem aqui, tá? Vou dar um espaçamento, tá? Mas eu vou clicar quando essa linha laranja tiver marcada. Então, vou clicar aqui e vou colocar um certo raio de 8 milímetros. Tá aqui nosso raio. A distância daqui do eixo, a gente pode pegar uma distância, deixa eu ver quanto que está aqui com a cota central até aqui embaixo, 39. Nós podemos colocar 30, por exemplo, milímetros de distância, tá? Então você vem aqui na cota, clica no centro do objeto e no ponto central aqui dos eixos. Beleza. Se você clicar aqui no cubinho, tá, de vista, ele vai ficar dessa forma. Ok? Então o círculo ele está nesse plano laranja, então a uma distância de 30 milímetros do centro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou construir um outro círculo, só que para isso eu vou pegar o comandinho círculo, vou clicar aqui, só um instante, aqui eu preciso só sair desse comando, tá, pessoal? Faltou finalizar aqui, clicar aqui para sair do comando, beleza. Pronto, então sair de todos os comandos, tem que tomar esse cuidado. Agora eu vou selecionar esse plano laranja aqui, ó, que está perpendicular ao eixo desse círculo, tá? O círculo nosso está no plano laranja, nesse plano aqui. O plano que eu vou selecionar é esse aqui, que é perpendicular ao primeiro. Então vou selecionar círculo de novo, selecionar o círculo de novo e vou selecionar o plano que eu quero. Aqui, quando ele abrir essa janela de diálogo, você vai selecionar aqui plano coincidente, como eu selecionei, ó. A janela para outras versões do Solid Edge, tá? Ele coloca plano coincidente, mas a janela muda um pouco. Mas praticamente aparece todos esses planos aqui para a gente selecionar. Aí eu vou selecionar esse plano. E aí você vai observar aqui que o nosso círculo, se você passar o mouse em cima, ele vai te dar essa opção aqui, ó. Você vê onde está o círculo ali pela lateral, que forma só uma linha, né? Então eu vou selecionar esse ponto central aqui, vou arrastar o meu círculo até o círculo que está 90 graus para a gente ali perpendicular, ó. Então quando eu chegar nesse primeiro ponto, eu estou na superfície do círculo. Quando eu traçar nesse ponto aqui, passar o mouse aqui, vou estar no centro do círculo. É aí que eu vou clicar. Então, clicando aqui, ó, observando ele girando o objeto, tá? Então ele vai ficar assim, ó. Tá? Você vai ver um círculo dentro de outro círculo. Beleza? Bom, feito isso, nessa versão 2023 eu tenho que clicar aqui nesse botão. Se você tivesse na outra versão, você não precisaria estar fazendo isso. Então cliquei aqui, ó. Então você tem um círculo dentro de outro círculo. Vou concluir aqui. Beleza, agora eu vou vir aqui em varredura, selecionar o comando varredura. Vai abrir essa aba de opções, tá? Eu vou apenas clicar em OK. Vou escolher o caminho. Então o caminho aqui que eu estou escolhendo é esse círculo maior. Agora vou escolher só uma coisa, vou colocar o único aqui, tá? Porque eu acho que ele não entendeu. Vou cancelar aqui. Deixa eu de novo fazer isso aqui. Então vou caminho, inserção transversal aqui normal, etapas do caminho.
Então vou selecionar esse caminho. Deixa eu ver, plano coincidente. Vou escolher esse aqui. Bom, já escolhi. Agora eu vou escolher o objeto, que é a aresta, tá? Daí ele vai fazer, certo? Então, basta você selecionar. Diferentemente do objeto anterior que nós fizemos, você não precisa estar clicando naquele botãozinho verde, tá? Para ele fazer isso aqui. Ou mesmo, talvez na versão 17 do Solid Edge, você não precise estar apertando o botão Enter para que ele faça esse objeto, certo? Então esse seria o nosso objeto e a gente finaliza por aqui. Bom, pessoal, agora aqui nós vamos criar um novo material, um caminho com adição de material. Então, para isso, nós vamos utilizar esse bloquinho aqui, tá? Vocês podem criar um bloco como esse, com as suas dimensões. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um retângulo pelo centro. E aí a gente vai selecionar um plano desse objeto. Então tem esse plano aqui, vou clicar nele. E aí, passando o mouse aqui, nessa parte superior do objeto, bem no centro, eu vou clicar aqui e arrastar o retângulo. As dimensões, vamos colocar uma dimensão não muito grande, porque se você colocar uma dimensão grande aqui, o que vai acontecer é que ele, no momento que ele for adicionar material, ele não vai, pode ser que ele dê problemas, tá? Porque ele vai seguir um caminho. Então o caminho não pode se cruzar. Então a gente vai colocar uma dimensão pequena. Tá? Então aqui, por exemplo, 3,45 por 2,80 está bom. Vou clicar aqui. Então esse é o nosso objeto. Agora eu vou sair desse comando e vou criar um outro caminho, tá? Nesse plano superior. Então aqui no comando linha, vou selecionar esse plano superior e vou começar a passar o mouse nessa linha aqui, onde foi colocado o nosso objeto, tá? Se a gente vier aqui no 3D, vocês vão ver que esse plano aqui é onde está o objeto. Eu estou desenhando nesse plano aqui. Se eu observar esse plano por cima, ele vai virar uma linha, tá? Que é o que aconteceu aqui. Então vou selecionar esse plano aqui. Eu começo a desenhar a linha, então vou passar o mouse aqui nessa linha. E aí, quando for o início da linha, ele vai pegar aqui, tá? Então vocês estão vendo. Então olha aqui, ó, ele pegou esse início e aqui o final. Quero pegar esse centro aqui do retângulo. Então vou clicar aqui e vou começar a construir. Eu não posso deixar uma dimensão menor do que 2,80, porque ele se autocruza o caminho e pode ser que ele não execute o comando. Então eu vou deixar um pouco maior. Tá, vou fazer um caminho aqui. Passar isso aqui para o outro lado. Vou achar o centro dele. Quando chegar aqui, vou fechar aqui nessa linha. Vou dar um ESC. Ele não fechou ali, então vou criar mais uma linha a partir daqui para fechar bem no final. Dá um ESC. Então esse é o caminho. Agora o que eu vou fazer é sair desse nosso comandinho e ir para a parte de sólidos, selecionar aqui o comandinho varredura, vou clicar
em OK, selecionar o caminho, dar um Enter, selecionar o objeto, que é esse retângulo, e ele faz esse caminho, que ele é um caminho que adicionou material em cima da superfície, tá vendo? Então, uma coisa que você tem que tomar cuidado é na hora de criar o seu objeto, pelo menos uma parte dele tem que estar em contato com o caminho. Então aqui eu coloquei o centro do objeto, que é o quadrado, o retângulo, né, ligado ao caminho. Então ele vai seguir esse caminho. Se eu não conectar o caminho com o objeto, uma extremidade, por exemplo, ele não vai criar esse caminho que a gente está vendo aqui, tá? Então vamos fechar esse desenho, vamos para o próximo comando. Olá pessoal, vamos para esse próximo comando, que é o recorte por varredura. Ele tem esse símbolo de um cubinho e um material retirado ao longo do seu corpo. Então aqui a gente vai precisar de um bloquinho como esse, nós vamos precisar de um círculo e do caminho que vai percorrer o sólido. Então vamos lá para o Solid Edge. Nós temos aqui já um bloquinho, tá? Você pode fazer um bloquinho de qualquer dimensão. O que nós vamos fazer é criar um círculo aqui. Vou escolher um plano, no caso esse plano aqui. Vou passar o mouse aqui no centro do objeto. Vou clicar no centro e arrastar. Dimensão eu vou colocar 5 de diâmetro, 5 milímetros de diâmetro, tá? Eu vou dar um ESC aqui para cancelar e vou clicar aqui em fechar rascunho ou aqui desse lado nesse botão para sair do comando. Então esse aqui seria nesse plano em azul que eu estou selecionando. Nesse plano aqui nós temos o nosso círculo. Agora eu vou selecionar esse plano superior. Para isso eu vou clicar aqui em comando linha, vou selecionar o plano superior e agora vou passar o mouse na linha onde eu desenhei o meu círculo, que é essa linha desse objeto aqui. Então eu vou passar o mouse aqui. Você vai ver que quando for para ele selecionar a parte externa do círculo, ele vai dar essas linhas em vermelho, né? Então aqui é o final, o início do círculo e o centro dele está aqui. Então determinei o centro dele, é aqui que eu vou clicar. Então cliquei, vou arrastar com o mouse, tá fazendo esse tipo de linha, né? Você pode fazer qualquer tipo de linha aqui, eu estou só ilustrando, né? Então, para ficar bem, para mostrar bastante os caminhos, né? Então eu vou construir isso aqui. Quando chegar no final aqui, vou dar um clique e vou dar um ESC. Daí ele fez o caminho que vocês estão vendo aqui. Feito isso, eu vou sair desse comando, tá? No Solid Edge 2017 você não precisa fazer isso, basta você virar o objeto, né? Eu vou clicar aqui e aí fez esse caminho. Vou concluir aqui do lado direito. Agora eu vou na parte de sólidos, nos comandos em sólidos, eu vou escolher aqui, tem o varredura, tá? Mas não é esse, nós vamos na parte de baixo que é cortar. Então vou clicar aqui, varredura, recorte por varredura, e vou selecionar a parte de opções que aparece aqui pra gente nesse botão. Opções, vou deixar tipo de varredura padrão, caminho e seção transversais únicos, esse daqui, vou dar um OK. Vou selecionar o caminho, tá? Então, para isso eu vou deixar aqui selecionado a cadeia. Então, vou selecionar aqui, vou dar um Enter. E agora eu vou selecionar o objeto que eu quero que ele utilize, que é o círculo. Então, clicando aqui, ele vai fazer esse caminho aqui, ó, certo? Como a gente está mostrando aqui. Vou concluir e aí está finalizado o objeto, certo? Eu posso fazer isso para qualquer tipo de geometria, né? Por exemplo,
se eu fizer, por exemplo, aqui nesse plano, né? Eu posso selecionar, por exemplo, aqui o comandinho retângulo por 2 pontos. Vou selecionar esse plano de baixo. Vou desenhar aqui, pode ser a partir do centro, tá? Um retângulo qualquer, de qualquer dimensão. Vou sair desse comando. Daí vou selecionar aqui o comandinho linha. Vou selecionar esse outro plano de cima, tá? Que eu quero construir a partir dele. Vou passar o mouse aqui onde ele, no caso aqui, ele inicia por aqui o nosso objeto, tá? Então eu vou ter sempre que conectar a linha com o objeto que eu estou desenhando. No caso, o nosso é um retângulo. Então eu vou clicar aqui, ó, vou fazer uma linha aleatória, tá? Só tem que tomar cuidado porque as linhas não sejam muito próximas, para que elas não se auto cortem, tá? Então eu vou vir até aqui e vou finalizar aqui com ESC. Beleza, então feito isso, né, vocês estão vendo como é que vai ficar o caminho aqui, tá? Vou sair desse comando e vou aqui em recortar, recorte por varredura, certo? Vou selecionar OK, seleciono o caminho, então está aqui selecionada a cadeia, ó. Clico aqui, dou um Enter e aí seleciono o objeto, que é esse quadradinho aqui que a gente fez, esse retângulo, né? Aqui pode ser que ele tenha recortado a si mesmo, então ele não reconhece o recorte, tá? Então eu vou cancelar aqui. Eu tenho a opção de deletar esse rascunho, tá? Ou mesmo refazer. Então, por exemplo, se eu tiver no SolidEdge 2017, eu clico aqui, por exemplo, posso dar um delete nesse retângulo, posso fazer um outro, tá? Vou pegar, por exemplo, um retângulo de centro, selecionar esse plano e desenhar a partir daqui. Vou fazer um retângulo pequenininho para que ele não recorte a si mesmo, tá? Então, se vocês estão vendo aqui, ó, é um recorte pequenininho. Vou sair desse comando. Vou tentar fazer novamente aqui o recorte. Vou selecionar o caminho, dar um Enter, selecionar o objeto. Agora ele fez. Então tá aqui, pessoal, ó. O que pode ter acontecido, tá? Quando você manda fazer o caminho, se esse retângulo for muito grande, então na hora que ele vai virar para fazer esse caminho aqui, ele se recorta com o caminho que ele fez na parte de baixo, esse daqui. E aí ele fica, dá algum problema, tá? Não executa o comando. Então esse é o nosso objeto, certo? Então vamos finalizar por aqui, vamos para o próximo comando. O nosso próximo comando será o comando loft. O que a gente precisa para construir esse objeto com o comando loft são vários planos. Essa é uma técnica que utiliza vários planos e em cada plano você coloca um objeto, pode ser retangular, por exemplo, circular, e esse comando ele une todos esses objetos retangulares e forma esse objeto final. Então vamos para o SolidEdge ver como que nós vamos fazer. A primeira coisa que eu preciso aqui é vir até a árvore do Pathfinder e deixar habilitado os planos.
Eu vou colocar aqui o plano direito YZ como habilitado, esse daqui. Bom, eu vou ter que inserir vários planos aqui. Para isso, vocês vão utilizar aqui no menu iniciar, início aqui, tá? Você vem em planos, tem que selecionar em planos. E você vem aqui no comandinho plano coincidente. Então você vai clicar nele e vai clicar no plano que você escolheu. Então clico aqui e aí clicando nesse plano de novo, deixa eu só dar um ESC aqui, voltar. Deixa eu ver se esse aqui atende melhor o que a gente quer. É isso, então tá. Nós temos a opção aqui, tá? Que é o de baixo, tá? Ao invés de colocar plano coincidente, tá? Nós vamos criar um outro plano aqui que é um plano paralelo. Então, você vindo aqui plano coincidente no comandinho de baixo, que é mais planos, você vai clicar na seta lateral, vai aparecer aqui paralelo. Então, clicando aqui em paralelo, você vai clicar nesse plano e aí arrastando o mouse para a direita ou para a esquerda, ele vai movimentar o plano. Você vai colocar quanto que você quer de dimensão, distância de um plano para outro. Aqui, por exemplo, posso colocar 50 milímetros, né? Dá um tab, aí ele cria esse plano aqui. Então tá aqui o nosso plano. Novamente eu venho aqui, coloco paralelo, clico no plano e arrasto para onde eu quero, mais 60, por exemplo, dou um Enter. Clico aqui, terceiro plano. Novamente, clico no último plano, arrasto para um dos lados, 70, por exemplo, e dou um Enter. Quando você clico aqui, tá? E ele finaliza 4 planos. Quando você utiliza o Solid Edge 2017, só o fato de você clicar no plano aqui, ele já aparece as coordenadas, tá? E aí você consegue arrastar o objeto para onde você quiser. Aqui no caso eu criei mais um outro plano. Então beleza, nós temos 5 planos aqui criados. Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o primeiro plano aqui. Antes disso eu vou clicar aqui em retângulo pelo centro. Vou selecionar o primeiro plano. Aqui está marcado coincidente, é esse mesmo que eu quero. Clico aqui e vou construir a partir do primeiro plano selecionado ali, né, um retângulo de centro. Então clico aqui, vou arrastar. Vou fazer, por exemplo, um retângulo pequenininho aqui, tá? Conforme está aqui, ó, com essas dimensões. Feito isso, vou sair do comando. Está o nosso plano ali com o retângulo dentro dele. Ok? Agora eu vou selecionar o próximo retângulo aqui pelo centro. Selecionar o segundo plano, que é esse daqui. Vou vir com o nosso mouse aqui no centro e vou colocar um retângulo um pouco maior. Essas dimensões, vou sair aqui. E aí você vai verificar que você criou esse segundo plano ali. E aí eu vou fazendo isso para cada plano. Então, de novo, seleciono esse plano aqui. Eu vou concluir aqui, tá? Vou clicar em retângulo pelo centro, selecionar esse plano, vou desenhar aqui o próximo,
sair do comando. Vou clicar aqui em plano, retângulo pelo centro, escolher aqui. Nesse último, vou continuar aqui, só que eu vou fazer uma pequena alteração, vou ver se ele aceita. Vou apagar essa linha de cima e vou fazer aqui um arco de 3 pontos, tá? Vou clicar aqui e arrastar um pouco para cima, ok? E sair desse comando. E no plano, vou fazer novamente retângulo pelo centro, clicar aqui. Vou apagar a linha superior. E aqui eu vou criar um arco de 3 pontos. Um aqui, outro aqui e o outro um pouco mais acima. Eu vou sair desse comando. Ok? Nós vamos fazer um pouco diferente os 2 últimos planos e vou concluir. Bom, agora eu vou escolher aqui, vou cancelar. Eu vou escolher aqui, ó, dentro do comandinho adicionar, você vem na setinha e vai escolher aqui transição. Dentro de transição, ele vai abrir essa janela de protrusão por seções. Está selecionado aqui protrusão por seções, né, etapa do plano ou rascunho. Selecionar do rascunho arestas da peça. Selecionar a cadeia. Vamos tentar primeiro com... Ele vai selecionar, tá vendo? Só uma linha. Então nós vamos pegar a cadeia mesmo. Aqui na seleção, se você for utilizar, por exemplo, for passar o mouse aqui, eu vou selecionar esse objeto. Você vê que esse ponto está para a direita. Se eu arrastar para cá, o ponto está para a esquerda. Se eu seleciono esse objeto com o ponto para a esquerda, daí eu vou selecionar o outro objeto com o ponto para a direita, ele vai dar uma torção no objeto no desenho final. E a gente não quer nada de torção. Então eu vou sempre selecionar com o ponto sempre à direita. Ó. Venho aqui, seleciono esse ponto à direita, esse ponto à direita, esse ponto à direita, esse ponto à direita. Ok? Então está tudo selecionado. E aí vem aqui em etapas de extensão. Tá vendo que ele fez um objeto mais ou menos do jeito que eu queria, né? Então cliquei aqui em etapas de extensão e ele fez esse objeto. Então, agora é só apertar visualizar, né? E ele finaliza o objeto. Certo? Então esse seria o nosso objeto final. Se eu tivesse feito aqui em cima retangular, ele seguiria o mesmo a curvatura reta, né, do retângulo, só que não faria essa parte circular aqui em cima. Se eu, por exemplo, só para a gente testar, tá? Então esse é o nosso objeto final. Agora só vamos testar aqui. Se eu voltar nos comandos, voltar no início, né, e refazer o comando agora com transição, aí eu vou selecionar a cadeia. Então, por exemplo, vou selecionar esse primeiro com o início aqui no lado direito do retângulo. Agora eu venho aqui e vou selecionar, ó, com o lado inferior aqui do retângulo, aqui.
Agora eu volto e venho para o direito de novo. Venho para o direito, venho para o direito. Daí eu venho aqui em visualizar. Ele torce o objeto, tá? Então é isso que eu quis dizer ali no início, porque você escolheu no início do desenho aqui na direita e depois passou para a esquerda. Então ele faz uma torção no objeto, conforme vocês estão vendo aqui, tá vendo? Então esse é o cuidado que você tem que tomar, deixar sempre, se você quer alinhado, né? Deixar sempre a seleção do lado que você está desenhando. Beleza? Então esse é o nosso comandinho, o loft ou transição.